Quem tá na final, levanta a mão. Finalista com autoridade e pela 19ª temporada consecutiva. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é domingão, dia 23 de fevereiro de 2025, tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo, hoje para analisar Tombense 0, Atlético 2, jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro de 2025, resultado que confirmou a classificação do Galo para a final. O Atlético já tinha vencido o primeiro jogo também por 2-0 no Mineirão, 4-0 no agregado, uma classificação sem nenhum tipo de questionamento, e a gente vai falar aqui sobre esse jogo e sobre várias coisas interessantes que dá pra gente analisar aqui nesse momento da temporada do Galo, beleza? Antes da gente começar a análise, deixe o like nesse conteúdo, que é muito importante, ajuda a gente demais. Se inscreva no canal se não for inscrito, se inscreva também no canal de cortes, o link tá na descrição. Considere se tornar sócio do canal clicando em Seja Membro e, caso apareça aí o botão Hypar embaixo do seu vídeo, clica nele também, porque também ajuda a gente. Esse conteúdo, como todos os outros aqui do canal do Frossar, é também um oferecimento de Açaí, nosso parceiro mais recente, porque a bola já está rolando, e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer para o seu time, é economizar nas suas compras. E no Açaí, atacado e varejo, você encontra variedade, qualidade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Bora então falar do jogo. Antes de começar a falar de campo e bola, de futebol propriamente dito, eu vou falar um pouquinho do climinha ali de Sete Lagoas, porque foi muito legal, cara. Ontem eu estive lá na Arena do Jacaré, tinha um tempo que o Galo não jogava na Arena do Jacaré, né? Eu estive lá algumas vezes nos últimos anos, quando eu estava na Globo, mas cobrindo jogos do rival ou jogos de base, de outras categorias, mas o Galo profissional não jogava lá há muito tempo. E foi um clima muito legal, né? Bateu uma nostalgia, porque na época que o Galo jogou lá, naqueles anos duros ali de briga contra o rebaixamento, enfim, 2010, 2011, eu ia demais com meu pai, eu era moleque ali, 15, 16 anos, mas eu ia muito, quase todos os jogos da Arena, né, do Galo na Arena eu estava lá, tenho jogos legais assim na memória, uns gols do André Bebezão, aquele gol do Marquinhos Cambalhota contra o Grêmio, entre outros jogos legais do Galo. E aí ontem aquela nostalgia, cara, e o climinha de interior é muito legal, né? Sete Lagoas é bom porque assim, tem o clima de interior e tem também a galera, né, uma facilidade pra galera que é de BH e quer colar, então também por isso, um público muito legal, né? O estádio praticamente cheio ali, muitas crianças, muitas famílias, e eu sempre tive a teoria, é uma teoria que vale para além do futebol, né, de que as pessoas que vivem no interior, elas são genuinamente mais felizes, assim, isso como média, claro, não estou dizendo que qualquer pessoa do interior é mais feliz que qualquer pessoa da capital, óbvio que não, até porque felicidade também não é uma coisa tão clara assim para você medir, né, mas eu vejo as pessoas mais leves, assim, mais tranquilas, sorriem mais, curtem mais, talvez pelo ritmo ali, e óbvio, né, eu não estou dizendo que todo mundo estava em Sete Lagoas, é de Sete Lagoas ou é do interior, tinha muita gente de BH também, mas um climinha muito legal de ver, a galera relaxada, curtindo, e é claro, né, que o contexto futebolístico também ajuda, o Galo fez 2-0 no jogo da ida, e mais cedo, né, antes do nosso jogo, foi o jogo da outra semifinal, América e Cruzeiro, e é claro que estava todo mundo de olho, né, então foi muito engraçado ali a galera comemorando quando marcaram o pênalti pro América ainda com bola rolando, depois todo mundo, droga, o Cássio pegou e os caras vão ganhar nos pênaltis, porque agora vão ganhar moral, e depois comemorando de novo quando o Cruzeiro, né, foi eliminado ali na disputa de pênaltis, então foi um clima muito legal que já fez com que o jogo começasse leve, né? Tem alguns jogos que a gente vai, especialmente em BH, Mineirão, Arena MRV, enfim, que você sente um clima pesado antes do jogo, assim, né? Claro, depende muito do contexto futebolístico. Ontem foi o contrário, esse climinha gostoso, assim, pré-jogo, dava pra sentir que seria uma noite agradável ali, depois o time fez a parte dele, sem dúvida nenhuma. O Galo teve uma alteração no time aí considerado titular das últimas rodadas, que foi a entrada do Rony na vaga do Rubens, né? Eu vinha falando isso nos últimos dias, falei também na live que a gente teve no Mercado Central. Aliás, agradecer a todo mundo que colou, todo mundo que participou da live presencialmente ou, né, através aqui do YouTube mesmo, mas foi muito legal, a gente fez uma live especial com a KTO lá no Mercado Central ontem, que tenha sido a primeira de muitas, tomara, mas cara,
eu falei isso também nessa live, né? Que o Rony seria titular do time, pra mim era algo muito óbvio, a minha dúvida era no lugar de quem? Será que ele ia brigar por uma posição com o Coelho, pro Cuca manter o esquema ali com 2 atacantes apenas e preservar o Rubens no time, o cara que dá um pouco mais de equilíbrio? Ou será que ele ia realmente sacar o Rubens, como ele já havia feito lá em Tocantinópolis, pra entrar o Rony nesse time titular, né? E foi a segunda opção, cara. O Rubens rodou, assim, eu até brinquei no Twitter que a situação do Rubens agora ficou delicada, porque pensa comigo, ele briga por algumas posições, é um jogador muito polivalente, né? Eu digo que ele ficou complicado pensando em time titular, tá? Pelo amor de Deus, é um cara importante, útil pro elenco, vai jogar bastante durante o ano, é uma brincadeira aqui, uma análise de time titular, dos 11 ali que começam os jogos. É claro que elenco é importante, é claro que é importante você ter todo mundo motivado, não é disso que eu tô falando, mas pensando em time titular, né? O Rubens pode brigar, por exemplo, com o Arana, e o Arana realmente, né, nesse passado recente, fez jogos abaixo, mas ontem comeu a bola. Um dos melhores em campo do time do Galo com tranquilidade. O Arana jogou demais ontem, eu vou falar mais dele aqui pela frente, mas foi o Arana que a gente conhece, é o que o Cuca falou na coletiva, né? O Arana, quando ele é 6,5, a gente briga com ele, o Cuca falou, porque a gente sabe que ele pode jogar 8,5, 9, e é isso mesmo. O Arana, o normal dele é ser o melhor lateral esquerdo do país, então quando ele vai apenas bem, quando ele é apenas ok, não é o que a gente espera do Arana, por isso que a gente cobra muito dele. E ontem ele jogou demais. Então, assim, para jogar na lateral esquerda, muito difícil, para time titular, né, para o Rubens. Aí você pensa nessa segunda linha, mais pela esquerda, esse jogador que tem responsabilidades ofensivas e defensivas. Não que o Arana não tenha, mas enfim, o cara de uma segunda linha, que é a posição que o Coelho ocupou nesse jogo de ontem. Cara, que jogador é o Tomás Coelho, né? Eu esperava um jogador muito útil, mas não tão completo como ele vem se mostrando, né? Um cara que marca bem, desarma, rouba a bola, aparece na frente, dá opção, finaliza. Ontem pifou o Rony no primeiro gol de um jeito espetacular, um passe lindo, que me lembrou alguns passes que o Savarino dava, né, no Galo de 2021 para o Hulk, muitas vezes, aproveitando essa explosão nas costas da defesa do atacante. Então, espetacular a partida do Coelho. Realmente, ele tem mais, vamos dizer assim, alternativas com bola, mais qualidade com a bola no pé do que o Rubens. Ofensivamente, ele é um jogador mais completo, né, que entrega mais do que o Rubens e fez realmente uma partidaça, mais uma, e vem realmente agradando muito. E a outra opção seria o Rubens manter, né, ser mantido ali no time titular, na vaga que agora foi ocupada pelo Rony. E aí você muda um pouquinho a forma do time jogar, o que também não vai acontecer, porque o Rony vai ser titular desse time. Então, nesse momento, cara, eu consigo mais ver o Rony brigando por uma posição, ou sendo ali um reserva imediato para o Gabriel Menino, que é outro que está muito bem, do que, né, tirando um desses três do time. Arana, Coelho e Rony, muito provavelmente serão titulares sim ao longo da temporada. E tá tudo bem, né? Não tô, mais uma vez, deixando claro, não tô aqui descartando, dizendo que o Rubens não vai jogar mais, absolutamente, só tô destacando realmente que para time titular para ele agora, com a entrada desses caras no time, ficou um pouco complicado. Feito esse parênteses aí, né, em relação ao Rubens, em relação ao time titular deste momento da temporada, eu geralmente, aqui nas análises do Cabeça Fria, gosto de falar como que o time estava desenhado em campo, na prancheta, vamos dizer assim. Era um 4-4-2, era um 3-5-2, era um 4-1-4-1, enfim. Só que, cara, eu já venho falando isso nas últimas edições do Cabeça Fria, que esse time do Cuca é mais difícil você colocar na prancheta, porque é um time que tem muita movimentação, os caras não guardam posição. Então, assim, sem bola, o Galo era um 4-4-2, né? Duas linhas de 4, o Coelho ocupando esse espaço, né, fechando ali pelo lado esquerdo nessa segunda linha de marcação, Rony e Hulk sobrando um pouco mais à frente. Mas com bola, é um time que movimenta demais. Se você for colocar na prancheta, né, esse time, por exemplo, a galera da TV, que faz ali aquele desenho da escalação para mostrar para o pessoal que está em casa mais ou menos como é que é o desenho tático do time. Dá para você desenhar esse time num 4-2-3-1, pensando com bola, mas na prática não é. Calma que eu explico. Por que 4-2-3-1? Linha de 4 normal, Natanael, Lian com Alonso, Arana, 2 volantes, que na prática não são exatamente 2 volantes alinhados, aliás, não são 2 volantes alinhados, né, mas são 2 volantes, Franco e Gabriel Menino, o Scarpa como um camisa 10, o Rony mais aberto na direita, o Coelho mais aberto na esquerda e o Hulk centroavante. Num desenho de prancheta, talvez seja isso mais próximo daquilo que é realmente a realidade do time do Galo. Só que na prática, meu amigo, o Gabriel Menino não é um volante alinhado com o Franco. Ele é um cara que se aproxima mais do Scarpa em posicionamento, muitas vezes com bola, do que do Franco. O Franco segue fazendo a função de auxiliar a saída com os 2 zagueiros, né? O Atlético sai geralmente construindo com 3, que são ou os 2 zagueiros e um dos laterais, que abaixa para dar essa opção, ou os 2 zagueiros com o Alan Franco, quando os 2 laterais sobem juntos. Então, assim,
O Franco, sim, é um camisa 5, um primeiro volante e tá muito bem, né? Tá muito bem na função. E o menino é um meia, né? Que, óbvio, sem bola vai marcar, vai ocupar o espaço de volante ali. Mas com bola joga, aparece na área, finaliza, cria oportunidades. Ontem finalizou dentro da área. É um cara que encosta muito no ataque, como o Cuca gosta, né? Que seja a postura do segundo volante dele. Foi assim com o Jair em 2021, entre outros times que o Cuca trabalhou. Então, assim, não é um 4-2-3-1 convencional, já começa aí. No volante já não é. Aliás, nos laterais já não é, porque os dois sobem juntos, enfim, viram. Mas beleza, dá pra desenhar a linha de 4 ali defensiva normal. Aí você pega pra olhar os caras da frente. O Scarpa é um 10. 10? Não, não é. Ele é realmente um meia. Nesse ano com o Cuca, ele tem jogado um pouco mais por dentro do que ele jogava com o Milito. Com o Milito ele jogava abertão na direita mesmo, mas ele continua sendo um meia que tem por característica, e aí eu não acho que você tem que tirar a característica do jogador, jogar do meio para a direita. Então ele tem a jogada ainda dele de trazer da direita para dentro, de fazer cruzamento, né, de aproveitar essa jogada trabalhada que ele tem, mas em alguns momentos ele aparece por dentro, pifando o centroavante, como ele fez, né, em alguns gols do Hulk nesse Campeonato Mineiro. Então ele é um meia de muita mobilidade, ele não é aquele camisa 10 central que joga só naquela zona do campo, até porque o Cuca não joga com esse esquema tão posicional assim, ele dá essa liberdade para os jogadores dele, o que é muito interessante. O Hulk, a gente sabe, é um atacante que movimenta demais, ele tem arranque, ele vai lá no meio de campo, ele faz pivô, ele faz jogada pela direita, ele dá a opção para tabelar, ele é um atacante muito dinâmico, não é um 9 paradão, né? O Coelho, esse sim, jogou mais realmente pela esquerda, que é a dele, fazendo essa função defensiva, né, e criando por ali, pelo menos em grande parte do jogo foi assim. E o Rony, cara, talvez seja a personificação disso que eu tô falando, dessa bagunça organizada, que era um termo lá que em 2013 a gente usava muito para falar do Galo do Cuca, de dentro do campo, assim. O Rony, ele não guarda posição mesmo. Em tese, como eu disse, na prancheta ele seria o ponta pela direita, mas, cara, ele aparece por dentro como um 9, com segundos de jogo, ele estava lá dentro da área como um camisa 9 tentando uma finalização numa bola cruzada. Ele aparece pela esquerda, o gol que ele faz era uma jogada que ele está mais pela esquerda, o Hulk está um pouco mais baixo, e ele como atacante mais avançado, mais pela esquerda, aproveitando aquele passe espetacular do Coelho para fazer o gol. Então ele vai pela direita, ele dá opção, ele... Cara, é um jogador muito dinâmico, que se movimenta demais e que é o pesadelo para qualquer zagueiro marcar. Porque não tem como o zagueiro posicionar na zona dele de campo ali, colar no Rony e anular o Rony. O cara vai movimentar, o cara vai lá no campo de defesa, o cara vai de um lado, vai do outro, aparece de falso 9. Então, assim, não, eu prefiro não ficar falando que cravando, isso é um 4-2-3-1. Sem bola é 4-4-2, tá? Mas com bola, cara, depende de cada jogada, assim. Os caras variam muito e hora é 4-2-4, como disse o Cuca também, no segundo tempo tem acontecido com frequência, mas é muita variação e isso me agrada muito, né? Te dá repertório, te dá variedade ofensiva, confunde a marcação e desencaixa, né, os jogadores adversários, o que é excelente. Um time... pode funcionar muito bem, pode ter resultado, pode ter muitas vitórias e pode ser campeão jogando posicional, com cada jogador na sua posição? Pode, claro que sim. O Galo do São Paulo, por exemplo, era posicional e chegou muito perto de ser campeão brasileiro. Jogou muito bem várias vezes, mas particularmente para assistir, eu gosto mais desse time, né, com mais variação, com mais repertório, com mais troca de posição. Eu acho que fica um jogo mais bonito de assistir. E ontem foi muito bonito de assistir o Galo, muito por causa disso. Nesse esquema sem esquema, tem funcionado muito bem. Pensando no equilíbrio desse time, né? Antes de começar a falar dos lances aqui, porque ontem realmente teve muita coisa legal assim pra gente abordar. Quando entra o Rony no time titular e sai o Rubens, é natural que a gente fique com um receiozinho, não exatamente sobre o jogo contra o Tombense, porque, claro, o Galo é muito mais time, era muito favorito e conseguiu a classificação. Mas pensando na temporada, a gente fica com um pequeno receio, tipo assim, cara, beleza, entrou o Rony, você já tem o Coelho, você tem o Hulk com 38 anos, você tem o Scarpa, que é um cara muito ofensivo, você tem um segundo volante que ataca muito, que é o Menino. Será que esse time não vai ficar desbalanceado na conta ali defesa-ataque? Porque, como eu sempre digo aqui, a frase não é minha, mas é a que mais explica, futebol é cobertor curto, né? Você coloca todo mundo com características muito ofensivas, vai faltar marcação. Então, era um receio meu, mas me parece que não vai acontecer, por quê? O time do Galo tá muito comprometido sem bola, assim. É um dos times mais intensos sem bola, comprometidos nessa recuperação da posse que eu vi, né, nos últimos anos, assim, mas por muito. Impressionante o tanto que os caras estão comprometidos no famoso perde-pressiona. Eu, inclusive, fiz uma pergunta sobre isso pro Cuca na coletiva de ontem, né? Se ele teve que trabalhar muito isso, foi uma conversa muito forte, assim, porque
depois do fim da temporada passada, né, da forma que foi, enfim, eu tinha um receio do Galo voltar para 2025 meio, sabe, sei lá, ainda com um reflexo ali de moral mesmo, de confiança, de autoestima, e os caras estão querendo demais, cara. O time do Galo tá muito intenso, tá muito vivo nos jogos, e todo mundo marca, né? Quando a gente vai entrevistar os jogadores de defesa, que eles falam, não, essa sequência sem tomar gols é mérito de toda a equipe, começa lá no ataque, é verdade mesmo, né? Não é que a defesa do Galo, a linha defensiva tá muito encaixada, os caras estão voando, estão também, tá? Estão muito bem, o Lianco absurdo que tá jogando, os dois laterais jogando muito, o Arana ontem voltou ao normal, o Natanael, não sei como que ficou tanto tempo no Curitiba, joga demais, até brinquei nas redes sociais aí, como é que é? Braganei, que é a cidade dele, né? Eu falei que o Natanael é o Cafu de Braganei, mas é uma brincadeira, pelo amor de Deus, né, gente? Humor e piadas, nada além disso. Mas assim, cara, o time inteiro tá muito comprometido. Então, o fato de você ter muitos jogadores ofensivos, e pensa comigo, você tem o Franco, beleza, o Franco é o 5, primeiro volante, cão de guarda e que auxilia na saída de bola. Mas tem dois laterais que sobem demais, inclusive simultaneamente, Arana e Natanael. Aí você tem o Menino, que como eu disse, é mais um meia do que um volante, em grande parte do jogo. Você tem o Scarpa, que eu não preciso dizer que é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo, apesar de saber também se posicionar defensivamente muito bem. E você tem 3 atacantes, né? Então, 2 laterais, um volante que chega, um meia que chega e que muda a forma de jogar em vários momentos, e 3 atacantes extremamente ofensivos, mas também comprometidos sem bola. Mais o Coelho e o Rony, né? O Hulk um pouquinho menos para ter mais perna para atacar. Mas, cara, é um time muito, muito ofensivo, assim, que tem muita variação e que tem muita alternativa para chegar ao gol adversário, que é aquilo que eu já falei 1 milhão de vezes, que é o que eu mais observo num time de futebol com bola, assim. Quantos caminhos e quais caminhos e a qualidade desses caminhos que o time tem para chegar ao gol adversário. O Galo tem vários, e isso é uma ótima notícia. Então, assim, realmente, se os caras continuarem nesse nível de comprometimento sem bola, todo o time dá para jogar com Menino, Scarpa, Rony, Coelho, Arana e Natanael subindo e Hulk. Dá para fazer. Se em algum momento começar a ficar desbalanceado, pô, realmente, o time tá ofensivo demais, mas tá faltando gente sem bola, quando a gente perde a bola é complicado, a gente tá ficando em desvantagem numérica, aí o Cuca pode repensar. Mas nesse nível de comprometimento, se o Atlético conseguir manter isso ao longo da temporada, eu acho que tem grandes chances de a gente ter um time muito ofensivo, que cria muito, mas que também se defende muito bem, como tem sido nessa sequência. Não à toa, o Galo tá 7 jogos sem tomar gol, né? Dos 10 jogos do time titular na temporada, considerando também na conta os 2 lá de Orlando, os amistosos, né, contra Cruzeiro e Orlando, o Atlético tomou um gol, que foi aquele gol do América no clássico da primeira fase, o gol do Fabinho. Então, assim, isso é fruto de um trabalho coletivo, né, não só do sistema de defesa, e óbvio que isso é fruto também do trabalho do Cuca, que tem que ser elogiado. Ele conseguiu encaixar esse time muito bem e muito rápido nesse início de temporada. Até agora eu falei só de coisas mais amplas, né? Vamos mencionar alguns lances do jogo aqui, porque o Atlético começou o jogo já avassalador, né? Querendo ganhar o jogo. Não tem essa de, eu tenho 2-0, vou especular, não. O Atlético foi dentro para ganhar o jogo, a torcida era toda nossa, jogando realmente como se fosse um jogo de 3 pontos ali, sem lembrar dos primeiros 90 dessa semifinal, né? Eu vou ter que colar aqui em alguns momentos no meu bloco de notas aqui para mencionar todos os lances, porque era tanto volume, cara, que eu não vou conseguir lembrar de cabeça, né? No inicinho, teve aquele cruzamento com segundos para o Rony, que ele tenta a finalização e não dá certo. Marcação-pressão funcionando no primeiro tempo, muito bem. Teve aquela falta perigosa para o Galo, que o Menino bateu e bateu mal, a bola subiu demais. Teve um chute de média distância bom, interessante do Coelho aos 13 minutos. Teve até o Alonso, né, aparecendo ali, dando uma opção pelo lado esquerdo, como se não bastasse Arana e Coelho por ali, né? O Alonso aparecendo ali na linha de fundo, cruzando para trás, e o Rony tentando a finalização, que também não deu certo. E até os 15 ali, né, antes do gol, o Atlético já tinha enfileirado ali 3, 4 chances de gol e era completamente dono do jogo, assim. Todo mundo no campo de ataque, dono absoluto da partida, chegando com muita gente, conseguindo recuperar a bola muito rápido quando perdia. E aos 18 minutos sai o gol do Rony, naquela jogada linda. O Atlético recupera uma bola no meio do campo, na zona intermediária, que é o que o Cuca fala, né? Sempre o melhor do ponto de vista defensivo, de estratégia, é você evitar correr para trás. Como que você evita correr para trás? Roubando a bola lá na frente, né? Não deixando que o time adversário quebre essa sua linha de marcação da intermediária. Então, assim, perdeu a bola, cara, dá a vida para recuperar essa bola, né, na zona intermediária, porque se você consegue,
você vai correr para frente de novo com a bola, que é menos desgaste, já visando o gol novamente. E se você não consegue, seu adversário consegue romper essa sua barreira, você vai ter que correr para trás, 50 metros, enfim, para tentar evitar o gol. E o Atlético tem corrido pouco para trás, o que significa que tem conseguido recuperar muita bola num campo de ataque ou num campo intermediário. E foi o caso do lance do primeiro gol. O Atlético recupera uma bola no meio de campo, o Arana toca a bola para o Coelho naquele passe espetacular para o Rony, deixa o Rony na cara do gol. O Rony muito inteligente, leva e finaliza perfeito, né? Aquela finalização do Rony ela é perfeita porque se ele abre um pouco mais o chute, a bola sairia, eu pegaria na trave e sairia. Se ele bate um pouco mais fechado, o goleiro pegaria, a bola só passava ali. Então, finalização muito boa do Rony, cara. Impecável, ele sai para comemorar ali com os jogadores, né? Faz o sim ali junto com o Scarpa, Coelho e Hulk. E ali o Galo abriu o placar já com 18 minutos do primeiro tempo, poderia ter aberto até antes. Foi curioso, eu estava lá na Arena do Jacaré, numa parte ali daquela arquibancada que tem o tetinho, né? Porque lá não tem, assim, uma estrutura normal, né? Estádio de interior, não tem uma estrutura de tribuna de imprensa imensa, cheia de mesa para todo mundo e tal. A gente ficou numa zona ali de arquibancada que separaram para a imprensa. Eu estava logo embaixo de um dos camarotes ali ou cabines, né, que estavam separadas para o pessoal do departamento de análise de desempenho, de análise do jogo, né, os auxiliares ali, o pessoal da comissão técnica do Galo, Lucas Gonçalves e os outros auxiliares ali. E na hora que saiu o gol, eu reparei assim, tava, enfim, perto, reparei um dos auxiliares que comentou assim, entre eles, né, cara, ele é muito rápido, falando do Rony. E é impressionante a explosão que ele tem, né. Ele tá em posição legal, a bola do Coelho é qualquer coisa, né? Tem também um mérito imenso do argentino na jogada, mas o Rony, essa jogada dele explodindo nas costas do zagueiro adversário, é uma jogada que vocês podem ter certeza absoluta que a gente vai ver muitas vezes ao longo da temporada, porque ele tem característica para isso, ele tem uma explosão absurda, né? É um jogador com muita saúde e o Cuca gosta disso demais. O Cuca gosta de atacar espaço nas costas da defesa adversária o máximo possível. E o Rony é o jogador para fazer isso, como o Júnior Santos também é, o Coelho também é, mas o Rony realmente começou a temporada dele no Galo muito bem, já sofreu pênalti, já fez gol, já deu assistência. E tomara que continue nessa fase inicial dele aí no Galo, né, mantendo esse padrão dessa fase inicial, porque foi sim uma ótima contratação. Ali o Galo abriu o placar, fazia 1-0. Voltando para a colinha aqui, para eu mencionar os lances sem esquecer de nenhum, né? O Galo seguia mandando no jogo totalmente depois do gol. Teve uma bola que o Hulk tentou clarear, né, para a perna esquerda para finalizar, ficou sem ângulo e não rolou. Teve uma finalização de fora até do Franco, né? Tanto que o Galo dominava o jogo, até o Franco teve espaço para progredir e finalizar. Teve o gol anulado, né, por impedimento, uma bola que desvia no Scarpa, finalização do Arana ali, a bola desvia no Scarpa, ele está milimetricamente impedido, e aí o Atlético não fez 2-0 naquele momento. E o Arana tem uma baita finalização também aos 21, exigindo uma boa defesa do goleiro. O Lianco também finaliza de fora no finalzinho ali do primeiro tempo, e nos acréscimos, em mais uma boa jogada do Coelho, o Gabriel Menino finaliza e é bloqueado. Então, assim, cara, eu tive que pegar a cola porque é muito lance, é muito volume. Você tem os laterais chegando, você tem o volante finalizando, você tem cruzamento na área, Rony dando peso na área no sentido de se posicionando como centroavante em vários momentos. Então, o Atlético já merecia fazer o 2-0 no primeiro tempo, mas o primeiro tempo terminou realmente com 1-0 para o Galo, né? Antes da gente começar aqui a análise do segundo tempo, recados dos nossos parceiros de sempre aqui no canal do Frossar. Primeiro, recado da KTO. Mais uma vez, agradecer aqui a KTO pelo espaço KTO que foi cedido para o canal do Frossar ontem. Eu errando meu próprio nome é foda. Para o canal do Frossar ontem lá no Mercado Central. A live foi muito legal, né? A gente se divertiu muito. Eu, Fael Lima, Alex Gargalhada. Quem não assistiu, a live está aí disponível no canal. E o Hugo Lobão também estava com a gente. E, cara, KTO é uma parceiraça desde sempre. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá na kto.bet.br, o QR Code está aparecendo na sua tela. Procure ali as melhores odds. Na aposta esportiva é isso, você encontrar uma probabilidade que vale a pena
apostar se divertindo. É proibido para menores de 18 anos e que é sempre para você colocar aquela grana que está sobrando, nunca que está faltando, aquele troquinho do pão que você pode ganhar, você pode perder. A aposta esportiva é diversão e não investimento, combinado? Recado também da Confiax, que vocês estão ligados, né? Nossa parceira de longa data, que tem de tudo, meu amigo. Seguro para o seu carro, para sua moto, tem consórcio, tem seguro de vida, tem plano de saúde, e tem coisa demais. E agora a gente está falando de seguro para o seu equipamento eletrônico, principalmente para o seu celular, porque é o seguinte, Carnaval tá chegando aí, eu até brinquei na live outro dia falando desse produto da Confiax. Gente, a gente não mora na Suécia não, tá? Fica ligeiro com esse celular aí na rua, claro que Carnaval é época de diversão, mas a gente sabe que existem os perigos também, então a Confiax tem seguro para o seu celular a partir de R$ 11,29 por mês, tá? O QR Code está na sua tela, o banner também. Então entre em contato com a Confiax, coloca um seguro nesse celular e vai por mim, depois me agradeça, porque o patrimônio da gente a gente tem que tomar cuidado, porque como eu disse, a gente não mora na Suécia, né? Então vamos cuidar aí do que é nosso e com a Confiax tem seguro de verdade, você fica tranquilo em relação ao seu patrimônio. Vamos de segundo tempo. Vocês viram que eu praticamente não falei do Tombense na análise da primeira etapa, mas é porque praticamente eles não jogaram, né? Só deu Galo, né? O volume foi todo do Galo, o Atlético fez um gol, poderia ter feito 2-3. E no segundo tempo não muda, assim, o padrão é mais ou menos o mesmo. O Hulk sente logo no início do segundo tempo ali uma dor na região da virilha. Você vê que ele fica um tempo ali conversando com o Rodrigo Lasmari, fazendo uns testes ali de movimentação para ver se ele voltaria ou não, e aí decidem, né, que ele sairia do jogo naquele momento para evitar qualquer tipo de preocupação maior. Eu até pergunto isso ao Cuca na entrevista coletiva por uma preocupação óbvia. Pô, o Hulk preocupa, alguma coisa, né, que a gente tem que ficar de olho, ou foi mais uma precaução? O Cuca fala, não, foi mais uma precaução mesmo. O Atlético vai ter um tempo agora sem jogo, né? Tem a Copa do Brasil contra o Manaus, depois a final do Campeonato Mineiro, mas tem uns dias aí para descansar. Inclusive, os jogadores estão de folga, se apresentam só na quarta-feira, então folga hoje, folga amanhã, folga terça, o que é justo, a sequência foi pesada até aqui. E o Hulk aparentemente não preocupa, realmente foi só uma saída ali para evitar um problema maior, né, um problema muscular, enfim. Entra o Alisson, né, o Alisson fazendo aí esses primeiros minutos pelo Galo desde que ele retornou da seleção sub-20, cara, e é um jogador muito interessante, vocês sabem que eu gosto muito, entrou na dele pelo lado direito, o Scarpa deu um passinho para dentro, o Scarpa virou um atacante junto com o Rony ali por um intervalo do jogo, né? Depois que o Alisson entrou ocupando esse espaço pelo lado direito, o Scarpa foi jogar um pouco mais centralizado, e aí o Alisson participa também ativamente ali de algumas jogadas, né? Mais uma vez o recorrer à colinha, porque o amasso do Galo continuou e tem muito lance para descrever. Tem aquele lance que o Alonso serve o Scarpa finaliza de fora da área, o goleiro pega e no rebote o Alisson quase faz gol. Aliás, eu fiquei até preocupado porque ele finaliza, meio que salta o goleiro e cai perto da trave ali. Eu achei que ele tinha se chocado forte com a trave, fiquei preocupado. Ele tinha acabado de entrar no lugar do Hulk, saiu sentindo. Pensei, meu Deus do céu, tava tudo muito bom para ser verdade. O Hulk sai machucado, o Alisson entra e machuca também, mas graças a Deus não foi nada com o Alisson, tá tudo bem com ele, ele já levanta e segue o jogo. Continua jogando normalmente, e o Hulk, como eu falei, não preocupa tanto. Então, quase ele faz o gol dele ali naquela jogada, né? Logo depois, cara, deixa eu ver se tem algum lance que eu tô esquecendo aqui. Não, é isso mesmo. Aos 8 já sai o segundo gol do Galo, o gol contra, que é o resultado de uma jogada trabalhada. Outra coisa que eu venho falando aqui no Cabeça Fria com frequência. Jogada trabalhada de bola parada é essencial, eu sempre cobrei. E gosto de destacar quando elas acontecem e dão certo, tá? Cruzamento numa jogada, uma segunda bola de um escanteio, o escanteio é cobrado curto, a bola roda, e o Scarpa bate essa bola, cruza essa bola lá no segundo pau pro Alonso, o Alonso escora pro meio da área, o zagueiro Roger Carvalho do Tombense tenta cortar e acaba fazendo gol contra. Isso é jogada trabalhada, não é por acaso, não é ali na hora que os caras, vão tentar mudar aqui, fazer um escanteio curto, ver o que dá, não. É jogada trabalhada, isso é treinado, o Scarpa bota a bola no segundo pau, onde está o Alonso de propósito, o Scarpa tem muita qualidade na bola parada, ou no cruzamento com bola rolando, a gente sabe, e isso é mérito também do treinador. É até engraçado que o Alonso, depois que ajeita e a bola entra, né, ele vai comemorar junto com o Rony, e eu fiquei com a impressão clara, vendo o replay, depois que cheguei em casa, enfim, que o Alonso pergunta pro Rony, foi seu gol, você desviou? E o Rony já fala com ele, não, tipo assim, nem encostei, foi gol contra mesmo. Mas é a diferença de você ter uma área povoada. Quando eu falo que o Rony dá peso à área, é isso, os atacantes, independentemente de jogarem pelo lado do campo, enfim, e vale não só para o atacante, mas para os outros jogadores também, eles têm que pisar na área, cara, eles têm que levar
volume para perto do gol adversário, porque nesse tipo de jogada sai um pênalti, que é o que eu já falei que o Galo vai ter muitos pênaltis na temporada por isso, porque pisa na área com muita gente, sai um gol contra, como foi o caso ontem, ou sai um gol convencional mesmo, a bola sobe para alguém consegue finalizar. Então, povoar a área é muito importante, o Rony sabe muito bem disso, o Cuca certamente pede isso a ele, né? E, mais uma vez, ele estava ali na jogada, foi um gol contra, mas tem mérito dele também, tem mérito do Cuca na jogada trabalhada, tem mérito do Scarpa no cruzamento preciso, tem mérito do Alonso na ajeitada ali, que se fosse gol do Rony seria uma assistência do Alonso, e tem mérito, claro, do Rony na jogada, e ali o Atlético fazia 2-0. Voltando para a colinha para a sequência de lances, vamos lá, aos 17 tem uma falta cobrada com perigo pelo Scarpa, né? Ele bate aquela bola que vai saindo do goleiro, mas o goleiro Matheus do Tombense faz uma boa defesa. Aos 19, o mesmo Scarpa dá um tapa lindo para o Natanael por cima, meio que de 3 dedos, assim, uma bola levantada. Natanael com fôlego absurdo, né? Na linha de fundo faz um cruzamento, a zaga tenta cortar, depois o Rony tenta uma bicicleta, a zaga do Tombense enfim consegue o corte, mas o Atlético chegava mais uma vez na área com muita gente. O que mais? Aos 23... tem um cruzamento do Scarpa que o Lianco sobe bem, quase faz o primeiro gol dele de cabeça pelo Galo. Ele até lamentou muito, cara. O Lianco é um cara que tá merecendo o primeiro gol, tá? Claro que não é a função dele é defender, e ele tá defendendo muito bem. O Lianco tá jogando demais e vai ser muito legal, né, quando ele marcar o primeiro gol dele pelo Galo para coroar essa fase espetacular que ele tá vivendo. É o melhor zagueiro do Galo na temporada, sem dúvida nenhuma. E seria muito bom, né, se ele marcasse para comemorar junto com a torcida ontem que cantou o nome de vários jogadores, né, do Rony, por exemplo, com justiça, enfim. Acho que dele também, acho que do Lianco, não lembro se a torcida cantou o nome do Lianco durante o jogo, mas acho que sim. Mas é um cara que merece tudo isso que está vivendo, né. Ele é tão bom zagueiro que a única preocupação que eu tenho com o Lianco nesse momento, até mais do que a questão dele entrar muito forte, risco de cartão vermelho, que eu acho que ele tem controlado bem, é o excesso de confiança que a gente sabe que é muito perigoso para zagueiro, né? Porque ele é muito bom zagueiro, cara. Tecnicamente ele é assim muito acima da média. Então é algo que ele tem que ficar ligado e eu acho que vai ficar. É um jogador experiente, não é menino, né? Nos jogos mais decisivos contra adversários mais fortes, de repente, né? Jogar um pouco mais simples em alguns momentos. Eu não estou criticando o fato dele, né, driblar, a coisa que acontece aqui ali, porque ele faz com muita segurança até aqui. Eu tô só, assim, tentando achar alguma coisa pra gente ativar um radar, né, ativar um alerta, porque, cara, é impressionante o início de temporada do Lianco, assim. Ele tá jogando muito, muito perto da nota 10 em todos os jogos. Ele não erra nada, ele é absoluto por baixo, pelo alto, quase fez um gol, sai jogando, qualidade no passe, e dribla o adversário e ganha no alto, impressionante, assim. Então, a única coisinha que eu deixo é isso, assim, cuidado com excesso de confiança, porque ele é muito confiante, porque é muito bom mesmo. Tem gente aí que é confiante sem ter, aí eu digo no futebol em geral, não no Galo, que, né, o cara tenta o diferente, tenta o estranho, tenta o difícil ali, sem ter qualidade para isso. Mas o Lianco tem qualidade para isso, mas ele joga numa região do gramado que, se der ruim, amigão, não tem proteção atrás. Então, que fique só esse toque em relação aos momentos que precisar zagueirar, ele tem que zagueirar também. Mas eu tô impressionado com o futebol do Lianco, assim, tá jogando demais, tá jogando muita bola, e tomara que mantenha esse nível de desempenho ao longo da temporada. Quase fez o primeiro gol pelo Galo nesse lance no jogo de ontem. Logo na sequência tem o único lance de real perigo do Tombense no jogo, que é o lance do pênalti, né, uma jogada que o Alonso fica para trás ali do jogador do Tombense, e aí o Anderson Ligeiro sofre o pênalti, o próprio Alonso comete o pênalti, o juiz marca. E assim, era um lance que não ia impactar no resultado da semifinal, né? Ali, se o Atlético toma o gol, seria o 4-1 no agregado, estava muito seguro, risco nenhum do Atlético perder a vaga, mas ia impactar na sequência maravilhosa que o Galo vive defensivamente, né? E aí, meu amigo, o goleiro nessa hora, ele não quer saber se já está classificado, ele quer pegar o pênalti. Ainda mais o Everson, porque o Everson gosta muito dessa estatística do clean sheet, né? Dos jogos sem tomar gol. Aliás, ele chegou ao clean sheet número 123 dele pelo Atlético, tá? Em 123 jogos do Everson pelo Galo, ele não tomou gol. É um número impressionante, são 7 jogos seguidos sem tomar gol. E o Everson tá voando, né? Faz uma defesaça na cobrança de pênalti, defende ali a meta zerada do Galo, né? O Galo até publicou nas redes sociais a arte lá, zona restrita aos adversários, né? Porque o Galo não toma gol. Então essa arte bonita que o Zé Augusto certamente fez aí, ou a equipe do Galo aí, né, de comunicação fez. O Everson salvou a arte ali, ou se eles fizeram a arte depois do jogo, não sei, mas
Aquela arte só existe porque o Everson fez a parte dele mais uma vez e fez a defesa do pênalti. Ele foi questionado, perdão, o Cuca foi questionado sobre o Everson na entrevista coletiva e falou, né, que o pessoal da seleção tem que ficar de olho, porque realmente o Everson está preparado para jogar uma Copa do Mundo, cara. Bola para isso ele tem. É absurda a qualidade que ele demonstra nos jogos, né? O normal dele no Galo sempre foi um desempenho muito acima da média. Ele teve sim alguns momentos de oscilação, que é normal com qualquer jogador de linha ou no gol, mas ele tá jogando demais, né? Um início de temporada espetacular, 7 jogos seguidos sem tomar gol, e eu também acho que o Everson tem sim potencial para, no mínimo, concorrer a uma vaga aí de goleiro para a Copa do Mundo do ano que vem, na América do Norte. Ali a semifinal estava definida, depois da defesa do pênalti, já estava antes, mas aí mais ainda o Cuca começa a rodar o time e entram, vamos lá para não esquecer de ninguém, Bernard e o Daverson até erra uma finalização, uma bola que é cruzada e passa pelo defensor e ele cabeceia meio estranho, assim, acho que ele não acreditou muito que aquela bola passaria. Depois entram Igor Gomes e Rubens, as últimas substituições, porque o Alisson já tinha entrado lá no início do segundo tempo, então as 5 já foram feitas ali aos 30 e poucos do segundo tempo. O Cuca aproveitando também esses últimos 15 minutos para descansar alguns titulares e para, né, dar mais minutos também para jogadores suplentes, e o Atlético termina o jogo com muita tranquilidade. Tem uma confusãozinha ali pelo lado direito do nosso ataque, numa bola que é lançada para o Alisson, que ele tenta alcançar, não consegue, a bola sai, ele dá um bicudo na bola mais ou menos na direção dos reservas do Tombense, aí a galera do Tombense não gosta, rola uma briguinha ali, o Alisson sai de perto, depois o Daverson também se envolve ali numa discussãozinha ali com o zagueiro do Tombense, os dois tomam amarelo. Tumultozinho normal ali de fim de jogo, mas nada fora da curva também não. Aliás, sobre o Alisson, né? Entrou querendo muito, quase fez o gol, infelizmente não saiu e tal, e certamente é um jogador que está se cobrando para, né, entrar bem nos jogos, participar de gols, enfim, ser decisivo, porque ele está vendo que a competitividade ali na região do campo que ele joga esse ano vai ser muito alta, né? O Atlético acabou de recusar uma proposta do Leicester da Inglaterra, não vendeu o Alisson, e eu defendi isso aqui, vou defender de novo, foi uma decisão acertada. O Alisson é muito bom jogador, e sem dúvida nenhuma ele tá vendo, cara, os caras chegaram, estão jogando muito, né? O Júnior Santos está machucado, ainda tem ele para entrar nessa disputa aí, e o Alisson vai ter que ter desempenho, claro, nos treinos e nos jogos para ter minutos ao longo da temporada. Acredito que terá, tá? Gosto muito do jogador, mas essa cobrança, essa autocobrança, o fato dele ficar irritado que ele não atingiu, não alcançou a bola nesse lance e tal, imagino eu que tem a ver com isso. Essa vontade dele de mostrar, se ele entra, né, e faz um gol, por exemplo, é mais uma pulguinha ali atrás da orelha do Cuca em relação à montagem do ataque aí para a sequência da temporada. Então, isso é ótimo, cara. Competitividade é maravilhoso para qualquer elenco. O Atlético, enfim, tem alternativas ofensivas, principalmente, para gerar dúvida no treinador e para estimular, né, a melhora, a evolução do nível técnico de todos os jogadores. Fim de jogo, 2-0, 4-0 no agregado, o Atlético consolidando aí a sua classificação para a final. Para mim foi a apresentação mais sólida, convincente do Atlético em muito tempo, tá? O Galo jogou demais ontem, mas muito mesmo, um jogo muito perto da perfeição. Frossar, mas é obrigado a ganhar bem do Tombense, jogando bem. Até concordamos, mas assim, cara, obrigação de time grande em campeonato estadual é o quê? Se impor contra os adversários menores e, no mínimo, chegar na final, especialmente num estado que tem ali 2 para 3 forças, né? 3 concorrentes a título, vamos dizer assim, colocando o América na disputa. Não é todo mundo que faz. Nosso rival, se a gente pegar a sequência, ficou vários anos, como esse ano mais uma vez, fora da final do estadual. O Atlético chegou em todas desde 2007, é o grande protagonista do futebol mineiro neste século, sem dúvida nenhuma, não só no campeonato estadual, né? É o único time que ganhou competição internacional no século, não passou 3 anos na Série B. O Atlético é o grande protagonista do futebol mineiro neste século. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Recopa, a Supercopa, enfim. Todos os títulos possíveis, com exceção do Mundial de Clubes. Quem sabe a Sul-Americana vem esse ano aí para completar, né? Porque a gente jogou a Libertadores quase sempre de 2013 para cá, então a Sula não veio ainda, quem sabe venha nesse ano, mas o Galo se consolida mais uma vez, né, na final do Campeonato Mineiro como grande protagonista do campeonato, inclusive, e fez o dever de casa dele, cara. O dever de casa do Atlético era minimamente chegar na final e foi cumprido. Isso tem que ser valorizado. E agora, a gente precisa aqui fazer alguns comentários para dar justiça, né, algumas questões, porque assim, vocês me conhecem, quem me acompanha aqui no Cabeça Fria há muito tempo, e nas lives, e nos meus conteúdos, e nas colunas, enfim, sabe disso, eu sou crítico de forma dura, inclusive, em alguns momentos, quando eu acho que tem coisa errada. E é isso mesmo, cara. Eu, graças a Deus, não tenho rabo preso com ninguém, não tenho que agradar ninguém, não tenho que
pedir para ninguém permissão para publicar A ou B, né? O meu editor sou eu mesmo, enfim. E eu sou crítico e fui crítico de muitas coisas no Atlético recentemente, inclusive na questão do elenco. Desde o final do ano passado eu venho falando, gente, esse elenco enfraqueceu demais, saiu muita gente importante, saiu gente importante com valor baixo, e agora tem que investir, tem... Cara, a gente precisa criticar quando tá ruim e elogiar quando tá bom. A janela do Atlético até aqui se mostra muito boa, tá? Eu acho que o elenco ainda tem carências e elas são meio óbvias e serão supridas. O Ivan Roman, zagueiro, tá chegando, né? O Mina deve chegar no meio do ano. O Atlético está buscando jogadores para as posições que faltam, mas o Atlético contratou muito bem nessa janela. Então, assim, se eu tô aqui para criticar quando erra, eu sou obrigado a estar aqui para elogiar. Meus parabéns ao departamento todo de futebol, né? Ao Paulo Brax, recém-chegado, ao Vitor, a quem viabiliza as contratações feitas por eles. É bem verdade que o Atlético, né, teve uma entrada de grana alta aí com a venda, por exemplo, do Paulinho, mas usaram bem, usaram bem. O elenco hoje já é, no meu entendimento, mais equilibrado do que o elenco de fim de 2024. Já é um elenco que te dá mais alternativas, já dá mais variedade de características de atletas, né? Quando fechar o elenco mesmo, chegando aí o Roman, que tomara que chegue o Mina no meio do ano, é um zagueiraço, vamos ver se vai chegar mais algum jogador, a gente vai analisar, fazer uma comparação posição por posição, prometo um vídeo sobre isso, ou falo isso em live, enfim, o elenco como um todo, mas já é mais equilibrado, no ataque principalmente, já é um elenco que te dá mais alternativas e isso tem que ser falado. Então, assim, críticas feitas quando elas são justas, elogios feitos quando eles são justos. O Atlético foi bem ao mercado, as contratações foram boas e o Atlético tem tudo para ter um ano de futebol competitivo, né? Um ano que a gente brigue por coisas grandes, assim. Eu acho que o início do ano, por mais que seja ainda num cenário de Campeonato Mineiro, de competitividade menor, é um bom indício disso. Outra coisa que eu tenho que dizer, igualmente importante, é sobre a valorização do Campeonato Mineiro. Vocês vão lembrar que eu, em vários conteúdos meus, vídeos, textos, etc., fui crítico mesmo dessa pré-temporada nos Estados Unidos, porque para mim o Atlético assumiu um risco desnecessário de ficar fora das semifinais do campeonato, o que seria uma tragédia para o Atlético. E se eu dou o peso de tragédia para algo ruim que pode acontecer, eu preciso, para ser justo, dar o peso de glória, vamos dizer assim, para o positivo que pode acontecer. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, eu não vou reforçar esse tipo de discurso que é muito comum no Brasil, de que estadual só vale quando perde. Ah, se perde não vale nada, quer dizer, se perde, meu Deus, que tragédia, não pode perder estadual, e se ganha não vale nada. Pelo contrário, o Atlético está a 2 jogos de uma final certamente dificílima contra o América, de um hexacampeonato mineiro, que seria histórico para o clube. Então é um título que eu particularmente valorizo e muito. Começar a temporada sendo campeão mineiro é essencial. O Atlético foi hexa lá na década de 80, o principal rival nosso aqui, né, no Campeonato Mineiro, nem sei se é mais o principal, mas enfim, o rival histórico do Atlético, o Cruzeiro, nunca ganhou um hexacampeonato na história, né? O Atlético está correndo atrás aí do segundo hexacampeonato. Então, cara, se o campeonato é muito valorizado quando dá ruim, ou quando tem chances de dar ruim, como foi o caso quando o Atlético correu um risco sim de ficar fora da semifinal, na minha opinião, sim, por aquela ida para os Estados Unidos injustificável, agora que deu tudo certo na primeira fase, mérito de comissão técnica, diretoria, todos os jogadores, enfim, o Atlético foi para a semifinal, passou e chegou na final, cara, tem que ser valorizado. O Campeonato Mineiro é muito importante. E se o Atlético for ex-campeão, a gente tem que comemorar sim. É uma coisa histórica. Na live lá do Mercado Central, o Dr. Marcos Vinícius, médico histórico do Atlético, mais de 40 anos de serviços prestados para o clube, participou com a gente ao vivo, deu uma ótima entrevista para a gente lá no mercado, e lembrou desse time ex-campeão mineiro da década de 80, um time espetacular do Galo, e é o tipo de coisa que fica para a história. Então, assim, se eu valorizei lá atrás quando corremos um risco desnecessário, eu valorizo agora que estamos a 2 jogos de mais um título, né? Então, parabéns a todo o clube. E tomara que esse título venha, e se vier, vocês podem ter certeza que eu vou valorizar, comemorar, colocar faixa no peito, gritar é campeão, ficar rouco, porque vale sim, ganhar o Campeonato Mineiro vale muito, e é um jeito importante de começar a temporada, beleza? Sejamos justos, valorizamos no ruim, temos que valorizar no bom também, porque é muito importante essa conquista para o clube. A final vai ser duríssima, o América é um time bem treinado, passou do rival azul com muita justiça,
E o William Batista é bom treinador, o time deles é organizado. Aliás, muito legal a entrevista do William Batista, treinador do América, contando o relato dele pessoal dos últimos anos da vida dele. Acho que foi em 2017 que ele falou, se eu não estou enganado, que ele estava rodando de Uber e que chegou num momento meio que sem saber se a carreira ia para frente ou não. E tá aí, finalista do Campeonato Mineiro, num clube importante do cenário estadual e nacional, que é o América. Então, cara, a final vai ser duro. O América é o único time que jogou contra o Galo no Mineiro e não perdeu, tá? Todos os outros adversários que enfrentaram o Atlético no estadual, o time principal do Atlético, obviamente, foram derrotados. É bem verdade que o Galo mereceu ganhar aquele clássico no Mineirão, mas não ganhou, empatou. Então, máximo respeito ao time do América, que seja uma boa final. O Atlético agora vai ter tempo para descansar, recuperar jogadores aí para a grande decisão do Campeonato Mineiro. Vai ser uma final muito difícil, mas o Galo está preparado. O Atlético é o time que mais desempenhou nesse Campeonato Mineiro até aqui, eu não tenho a menor dúvida disso. Tem que fazer o dever de casa e tem que jogar bem os dois jogos e conquistar esse título do Campeonato Mineiro, que seria especial demais para a história do clube por ser esse hexacampeonato. Tomara que venha, beleza? Obrigado, acho que foi uma análise bem legal, bem completa, longa também aqui no canal do Frossar. Agradeço pela parceria de vocês, pela presença de vocês até o final desse vídeo. Deixa o like nesse conteúdo caso tenha gostado. Muito obrigado, teremos dias pela frente aí de muito conteúdo legal aqui no canal do Frossar. O Galo para por um tempinho, mas a gente continua produzindo. A gente se encontra nos próximos conteúdos aqui do canal. Saudações atleticanas, um grande abraço e até o próximo vídeo.